Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma edição, mais um episódio da nossa Semana de Agilidade. Queria deixar então aqui o meu boa noite para você que está participando com a gente. Vai comentando aqui, ó, vai mandando os comentários aqui, dizendo da onde que você está mandando, da onde que você está falando. Tem muita gente do Brasil inteiro aqui participando com a gente. E muitas vezes, né, como ontem mesmo a gente falou, né, e a gente viu aqui, muita gente de fora do Brasil também consumindo e participando e interagindo com a gente. Então vão deixando seus comentários, vão deixando seu boa noite, a gente vai conversando e interagindo e participando aqui dessa conversa com vocês. E hoje é um dia muito especial, não só pelos convidados que a gente está trazendo aqui hoje, mas também pelo James, que está aqui com a gente. Não sei se vocês sabem, mas acho que é uma menção muito importante da gente fazer. Hoje é o Dia Internacional do Intérprete de Libras, então eu queria deixar aqui em nome da Alura o meu parabéns muito especial e o agradecimento aqui ao James que traz, né, esse brilho especial para dentro dessa nossa conversa de acessibilidade, né, permitindo com que mais pessoas possam contribuir. E, ó, mais gente aqui, ó, pessoal já mandando aqui os boa noites aqui, pessoal de Curitiba, Lauro de Freitas, na Bahia, São Paulo, capital, BH, ó, a nossa convidada hoje tá aí perto, hein, Flávio? Tá quase em BH aí, já a gente traz ela aqui. E a Mirella de Salvador, fantástico, gente. Continuem comentando, mandando as suas perguntas, né, durante a nossa conversa. A gente vai trazendo aqui as perguntas todas de vocês aqui, discutindo, enriquecendo o nosso papo. E para começar a trazer aqui todo mundo para participar da nossa roda aí, a nossa mesa redonda aqui com todos vocês, queria trazer para a tela, né? Não é para o palco, né? Para a tela, o Alexandre Magno. Alexandre Magno, cofundador aí, fundador da Emergi e super parceiro nosso, contribuindo horrores aí com a nossa semana. Tudo bom, Magno? Boa noite. Boa noite, Adriano. Tudo ótimo por aqui. Super animado, mais uma noite. Está sendo maravilhosa essa semana de agilidade aqui. E hoje, um dia super especial. Dando os parabéns aí para o James também, para todos os intérpretes de Libra que estão nos assistindo. E assim, hoje a gente recebe uma empresa aqui que eu tenho um carinho muito especial. Primeiro, porque eu gosto muito da turma de lá, e segundo, porque eu adoro os produtos dessa empresa, Adriano. Então, vamos conversar da Ambev. Eu vou falar que hoje eu estou em São Paulo, hoje está um calor danado em São Paulo, e eu tomaria uma Ambev aí hoje, viu? Mas enfim, depois da live, deixa para lá. Mas enquanto isso, enquanto a gente tem que fazer a live aqui, não pode beber, chefe não deixa, mas enquanto a gente tem que fazer a live aqui, vamos trazer também aqui os convidados para participar aqui dessa conversa com a gente. E a primeira convidada que a gente queria trazer aqui para o palco, para a tela, é a Raquel Maia. A Raquel, ela é, aparecendo aqui, a Raquel, ela é Head de Business Agility na Ambev Tech. Tudo bom, Raquel? Boa noite. Boa noite, Adriano, tudo bem? Boa noite, Magno, James. Parabéns pelo seu dia. Muito Feliz bom. de estar aqui, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, Raquel. Prazer recebê-la, viu? Prazer é meu. E também, trazendo aqui para o holofote, queria chamar o Luan Fleck. O Luan, ele é Head de Transformação Ágil na Ambev e também vai contar um monte de causos, histórias aí, enriquecer esse nosso papo. Tudo bom, Luan? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas e todos. Muito feliz. Parabéns, James, e aos intérpretes. Então, ajuda a tornar a conversa muito mais inclusiva. E vamos juntos. E é um belo dia para tomar uma cerveja, né? Depois do horário. Beba com moderação, mas não deixe de beber. E queria agradecer também, olha só quanta gente participando aqui com a gente, ó, pessoal de Porto Alegre, Guilherme de Porto Alegre, que mais? Pessoal de Recife, Maringá, a gente tem muita gente, isso aí, continuem participando, continuem mandando as questões, as perguntas e as dúvidas de vocês, de novo, a gente vai selecionando aqui. E para dar o pontapé inicial aqui, Magno, nessa nossa conversa, acho que a gente traz uma empresa, né, para conversar aqui com a gente, que tem uma história muito grandiosa. E é uma empresa, né,
conhecida por ser uma empresa super tradicional, né? Tem uma história super forte, né, no nosso mercado, na nossa cultura e na nossa sociedade. E até por ter, né, esta bagagem ou este rótulo, né, de ser uma empresa tradicional, na hora que a gente fala, né, olha e fala, meu, a Ambev usa ágil, né, a Ambev usa a Ambev, a minha cerveja é ágil, meu Deus do céu, tem Scrum na minha cerveja, né? Dá até uma dúvida, né, de como que isso funciona. E eu queria mandar aqui, de pontapé inicial, então, para o Luan e para a Raquel, imagino que a Ambev nem sempre foi ágil, né? E como que isso começou? Como que esse movimento de agilidade foi se iniciando dentro da Ambev, até ele ir tomando forma e ter o tamanho e a estrutura que ele tem hoje, a gente vai explorar aqui na nossa conversa. Muito bom. Eu até posso me arriscar tentando responder essa pergunta, assim. Talvez mais do que uma empresa tradicional, é uma empresa que se confunda com a própria brasilidade, né? Assim, a gente tem muito orgulho de dizer que a companhia hoje é a maior cervejaria do mundo e ela nasceu aqui, né? É uma empresa brasileira, com raízes brasileiras e com uma liderança muito brasileira no Brasil e no mundo todo, né? E para além das fusões que a gente fez nessa história. A agilidade começa, talvez, assim, durante 2018 houve um sentimento que ficou criado na companhia, tanto no Brasil quanto no espaço global, né? Todo esse lugar que a Ambev está presente, de acelerar novos negócios e reagir mais rapidamente, porque o próprio negócio de bebidas e de bens de consumo vinha mudando de uma maneira muito veloz, muito mais veloz do que a gente tinha sentido nas décadas anteriores. Então, a Ambev começou uma jornada de estender o negócio dela para um modelo de ventures. Então, a gente tem hoje uma constelação que circunda a companhia de ventures, e aí vai alguns cases que são o Zé Delivery, o Empório da Cerveja e tudo mais. A Menu, né? São exemplos do que está acontecendo dentro da companhia. Em 2018, a gente tinha uma liderança que não à toa liderou essa frente, que era o Novik. Ele estava muito apaixonado pela ideia de tornar a companhia um espaço ágil e compreendeu, acho que de maneira muito pioneira, que a Ambev não era um espaço complicado, mas era um espaço bastante complexo e que a hipótese o questionamento, a maneira com que a gente faz o trabalho deveria ser colocado em perspectiva. Então, a gente iniciou 2018 com um squad, literalmente um squadzinho bem pequeno, bem modesto, no nosso centro de teleatendimento, dentro do ambiente de tecnologia, e 2 anos depois a gente está hoje com pelo menos 6 mil pessoas no mundo todo trabalhando e provavelmente mais de 400 ou 500 times, não só de tecnologia, isso é o mais interessante, também dentro das linhas, dentro dos times de produção, né? Então, lugares que são lugares tradicionalmente prescritivos, a gente descobriu que existia uma oportunidade de refazer esses modelos de gestão, da prescrição para adaptação, e está inovando, criando time líquido, mudando o modelo de trabalho dentro das cervejarias, alterando as rotinas e as práticas, tornando mais adaptável e mais experimental, principalmente. Então, eu garanto para você que não tem cervejeiro colando post-it para tomar a decisão, e a minha filha participa do call, é um alerta, mas a gente tem muita inovação acontecendo com agilidade. Isso nos espaços de líquido, marketing, tecnologia, procurement, onde existe complexidade e onde existe hipótese, a gente está colocando agilidade para rodar. E uma das dúvidas, né, que me surge, Luan, que você contou, né, esse processo aconteceu em 2 anos. Então, para quem não sabe, gente, eu já vou fazer um disclaimer super importante, né? Hoje é aniversário da filha do Luan. E ela vai participar. Ela vai participar e ela tá toda espoleta. No final a gente canta parabéns para ela e abre a cerveja. Puxa, sim. Esse processo, né, como eu vinha falando, é um processo que aconteceu em 2 anos, né? Então é um curto espaço de tempo para uma transição tão profunda, tão impactante de modelo de negócio, de dia a dia até. Como que foi esse processo durante esses 2 anos, Luan, de convencimento das pessoas, de adequação de cultura, toda aquela conversa, né, de mindset, ter que mudar e ter que se readaptar, se reinventar? Como que foi esse processo durante esses 2 anos aí? A gente teve o privilégio de começar por tecnologia, talvez aonde grande parte das grandes transformações começam.
Eu vou trocar, meu amor. A jornada começou pela alta liderança em determinado momento, onde a gente decidiu expor eles a conteúdos e a perceber que a forma de trabalho com que a gente tinha se dedicado nos últimos 20 anos, principalmente, não estava exatamente obsoleta, porque essa palavra acho que ela é muito dura, mas que ela precisava ser contemporaneizada. Então, o nosso sistema de metas, a forma com que a gente pensava e gerava o trabalho, o orçamento, o sistema de metas. Então, o convencimento da agilidade não foi pelo fato da gente propor uma maneira apenas interativa e incremental ou uma velocidade para responder mudanças, ou se adaptar mais rápido às mudanças. Foi de questionar atributos que estavam, de fato, ligados a pilares estruturais da companhia, ou seja, falar de agilidade é falar que a gente precisa de um modelo de orçamentação mais adaptativo para que a gente não prescreva projeto. Falar que a gente precisa de um novo sistema de metas é dizer que a gente precisa sair de um sistema de meta binária mais ligados a resultado e explorar em ciclos mais curtos as mudanças que são necessárias. Então, a jornada nesses 2 anos foi, de certa forma, facilitada, porque a gente não precisou explicar a agilidade do princípio e sim usou dos artefatos que já estão na companhia para questioná-los. Então, esses 2 anos é de questionamento aos artefatos, a maneira com que a gente pensa o negócio, e aí, naturalmente, a gente encontrou grandes parceiros, assim, não só em tecnologia, como nessas outras áreas de marketing, inovação e propriamente dentro das cervejarias. Hoje, talvez, o nosso maior aliado da transformação ágil é o nosso vice-presidente de supply, que é basicamente quem lidera e coordena todas as cervejarias, naturalmente o próprio Eduardo Roray, que é o nosso CTO, mas a pessoa que vem do negócio é o nosso maior sponsor, é alguém que banca agilidade dentro das cervejarias, por exemplo. E nessa linha, né, Luan, algo que é muito interessante nessa história da Ambev com agilidade, recentemente eu e a Raquel, a gente estava até conversando sobre isso, é que assim, vocês incorporaram muito a agilidade no sentido de ser ágil verbo, né, muito mais do que um manifesto, muito mais do que um fervor de frameworks ou de coisa do tipo, não, é incorporar a habilidade de ser ágil e talvez até por isso que a empresa consegue falar de agilidade independentemente dos desafios que enfrentem, desde, como você falou, no business até na fábrica, na linha de produção, etc. Porque o pessoal incorporou isso, agilidade no sentido de ser ágil muito mais do que um manifesto, né? Acho isso super legal. Eu gosto dessa definição e essa brincadeira com a língua é interessante. Talvez é como verbo mais do que, se a gente quiser se inspirar no manifesto, do que adjetivo. A gente não quer ser ágil para parecer ágil, a gente quer ser ágil para que a companhia realmente seja uma companhia muito mais contemporânea. Na minha transição de tecnologia para People nesse ano, na conversa com os novos líderes, enfim, eu falei muito para eles de que durante 20 anos a gente foi estudado sobre como fazer negócios. E nos últimos 10 a gente é estudado como talvez não fazer negócios. E aí a gente precisa voltar a ter esse protagonismo, assim, voltar a construir conhecimento e a ser referência a partir daquilo que a gente fez. Então, o que nos trouxe até aqui, a gente respeita, acha incrível e entende as tomadas de decisões do passado, mas as mesmas formas de trabalho não vai levar a companhia para os próximos 100 anos, que é a nossa missão. A missão é construir um negócio sustentável para o próximo século. Né? Muito bacana. Nessa linha, Raquel, você tem um desafio ali na Ambev Tech, né? Que, como a gente estava conversando ainda há pouco, então teve questão de aquisição de empresas no meio, culturas diferentes e tal. Conta um pouquinho para a gente desses desafios e de como tá situado hoje essa ideia do verbo de ser ágil dentro ali da Ambev Tech. Boa. Eu gosto muito de contar esse início, né, o Luan trouxe como que a gente sensibilizou a companhia, então eu cheguei 6 meses depois do Luan, então quando eu cheguei o Luan já tinha feito um trabalho grande de treinar e conscientizar o pessoal sobre o mindset de agilidade. E a gente brincou muito juntos nessa época que é uma faca de 2 gumes, né, é ótimo, porque todo mundo começa a falar de agilidade, mas ao mesmo tempo gera um caos. Quando a gente fala de uma empresa do tamanho da Ambev, cara, eu brinco que é o mundo VUCA personalizado, em forma de uma entidade, é a Ambev. Porque é uma galera muito foda, que pensa grande, que tem ousadia para ir lá e fazer. A gente tem um mantra interno que é, cara, pensa grande, faz acontecer, e se der errado você pede desculpas, mas é melhor você ir lá e fazer e pedir desculpa do que você pedir licença, né? Então, você imagina, o Luan foi lá e colocou a empresa on fire. Todo mundo agora
quer fazer agilidade, começou a fazer agilidade, e a gente sabe que, para quem está começando, principalmente, né, que existem vários desafios no caminho na hora do implantar, porque a gente entendeu o que a gente quer ser, mas surgiu a grande pergunta, que é como que a gente faz isso na prática. E aí foi quando eu entrei na companhia, né, então recebi um telefonema do diretor de TI falando: Rachel, eu quero te trazer para cá, vem cá, bora ajudar a gente com esse desafio. E, cara, somado a isso, então imagina, Tech, hoje, a Ambev Tech, a gente está falando de 1.200 pessoas. Então, das 400 squads que a gente tem no mundo, na Ambev, rodando ágil, quase 200 estão em Tech. Então, era uma galera, igual o Luan falou, a representatividade que o Brasil tem na Ambev é incrível, assim, é algo que dá gosto de ver, sabe? E é realmente um motor da Ambev estar aqui. E, ao mesmo tempo, a gente tem coisas incríveis acontecendo lá fora, mas eu tinha um time de 1.200 pessoas querendo ser ágil, não sabendo como, e no meio disso, quando a gente fala dessas 1.200 pessoas, a gente tinha acabado de vir de um M&A, né? Então a Ambev adquiriu um dos nossos maiores parceiros de desenvolvimento de software, que era a HBSys. Então eu entrei, já tinha um ano que esse M&A tinha acontecido, mas nesse primeiro ano, por várias questões, para passar uma segurança para todo mundo, né? Mexeu-se muito pouco na integração das duas empresas, e a gente estava justo no momento de começar a avançar nesse M&A. Começar a falar, gente, então, somos um time só, né, não, você não é mais cliente, você não é mais fornecedor, temos que aprender a trabalhar como uma equipe, e foi muito bacana ver, porque embora tenha um fogo, uma sede de querer fazer de ambas as partes, existe um gap cultural que é inegável, e quando a gente fala de agilidade, inovação, eu brinco que ninguém conta a parte feia da história que vem por trás, que é todo o medo, o receio, né? Toda essa parte de change management mesmo, que envolve gestão de pessoas que vem junto. Então, se eu pudesse dizer, tem uma pergunta ali, né? Qual a maior dificuldade para implantar metodologia ágil? Antes de vir para a Ambev, eu fui consultora promovendo agilidade em várias organizações por quase 10 anos. Gente, para mim não muda, a resposta segue sendo a mesma, que é lidar com as pessoas, assim, pessoas frente à mudança. Mudança é um bicho-papão que gatilha aspectos emocionais, psicológicos, físicos mesmo, né, límbicos nas pessoas em diferentes dimensões. E eu sinto que o maior desafio de qualquer transformação ágil tem a ver com como que a gente acolhe tudo isso e ajuda as pessoas a transcenderem isso na prática, no dia a dia. Porque na prática, a teoria é linda, mas na hora que a gente vai ver, tem um cara aqui gritando comigo, porque ele, durante 30 anos, foi um cliente rico, gordo, sentado no trono, que sempre soube pedir e cobrar, e que agora, de repente, ele tem que transformar isso. É quase uma mudança de personalidade, se a gente vai parar para pensar, né? E do outro lado também. Então, é um desafio interessante. Dá para tomar uma cerveja e contar vários casos. Aí dá super... Eu queria... Vai lá, Adriano. Não, eu queria puxar essa pergunta que a Raquel fez referência, né? A pergunta do River aqui para a tela, já vai aparecer aqui, que ele pergunta, né, quais são as principais dificuldades, né, para implantar a metodologia ágil em empresas tradicionais, né, como, por exemplo, a Ambev, a questão da brasilidade também que o Luan colocou, e quais são os benefícios, né, porque o que acaba acontecendo, né, a gente vem aqui, tem um monte de gente acompanhando essa conversa aqui com a gente, fala, a Ambev colocou agilidade, eu quero colocar agilidade também na minha empresa, eu quero ser esse fomentador, né, dessas novidades aqui na minha empresa, que talvez um dia o Luan foi lá, né, que deu esse pontapé inicial aí dentro da Ambev, eu quero ser também. E muita gente vem e fala, mas eu também quero saber qual que é o pote de ouro ali do outro lado, né? O que eu vou... Aonde vai ter fim, né? A gente discutiu isso ontem também com o pessoal do Itaú, né? Mas tem fim esse projeto de colocar agilidade, né? Qual é o resultado que eu vou encontrar colocando agilidade? Ontem a gente até discutiu que não tem fim, né? É um processo contínuo, mas quais são, né, ao longo desses 2 anos, Luan e Raquel,
os principais benefícios que vocês encontraram, que vocês viram, resultados que vocês podem compartilhar de terem dado essa mudança tão drástica aí em 2 anos, né, na operação de vocês. Legal. A gente, da companhia, a gente tá muito consciente. Acho que em determinado momento a gente se apoiou muito em ouvir algumas consultorias, e geralmente as consultorias que apoiam a indústria, né? E estavam apoiando para falar sobre agilidade e tudo mais. E aí se discutiu muito sobre o modelo de maturidade. Então a gente quer ter um indicador de maturidade para saber o quão maduro a gente é, ou quão fluente em ágil a gente é. O que ficou muito claro nesse último ano, assim, é que a gente vai medir a transformação ágil por quatro perspectivas bem simples, 4 indicadores. Crescimento de receita a partir de inovação, redução do time to market, melhoria do nosso NPS, a maneira com que os clientes consumidores percebem a gente, e a satisfação das nossas pessoas em trabalharem nesses espaços de complexidade. Então, assim, a leitura do quadro é bem simples. Ganhar mais dinheiro, entregar mais rápido, aumentar a satisfação e que a galera fique alegre, satisfeita e feliz de trabalhar nesses lugares. Então, isso é um trabalho que é perene, ele não existe fim. Então, instrumentos de maturidade, enfim, só vão apoiar a gente para identificar contextos onde talvez a gente precise colocar um pouco mais de energia ou mudar alguns elementos estruturais. Então, eles são alavancas de tomada de decisão, mas a finalidade do porquê que a gente implementa a ágil, porquê que a gente está preparando a empresa para ser essa empresa que atua no verbo, né, que age para ser ágil, que age mais rápido, que se adapta mais às mudanças, tem a ver com esses 4 indicadores. Esse ano foi um ano, assim, eu vou falar de tech, a Raquel conta de tech, eu vou falar de líquido, a Raquel conta de tech. A gente tem o time do Growth Labs, é um time de inovação. A gente antes de 2018, o nosso tempo médio de desenvolvimento de novos líquidos era de 14 meses, e a gente construiu times menores, multifuncionais, hierarquicamente desassociados, para trabalhar em inovação, e implantou uma cervejaria, que é uma cervejaria piloto, um laboratório chamado City, no Rio de Janeiro. Então, um time trabalha marca, propósito, identidade, papel, líquido, qualidade, consistência, e a cervejaria tenta escalar para a gente tentar descobrir se aquele líquido faz sentido. A gente saiu de 14 meses para 4 meses, ou seja, a cada 4 meses a gente consegue lançar um novo líquido, e a gente saiu de 1 líquido por ano, em média, para 4 líquidos por trimestre. Então, a gente vai fechar o ano aí com quase 12 novos líquidos testados e implementados no mercado. E a participação de inovação no portfólio saiu de 3% da receita líquida para 18% nesse mês, e a gente quer chegar em 22% até o final de 2020. Então, quase um quinto da receita vem de inovação, vem desses lugares de complexidade que a gente está usando agilidade, e o Growth talvez seja o nosso melhor exemplo, assim. 1/5 da receita de um monstro gigante, né? Isso, A gente pode falar de alguns bilhões, provavelmente. Algumas, quase dezenas de bilhões. É isso que eu ia comentar, assim, cara, quais são os benefícios? Um dos maiores benefícios que eu vejo de implantar agilidade em empresas tradicionais que são tão grandes quanto a Ambev é a proporção do impacto que a gente consegue causar em tão pouco tempo, né? Então, falando um pouco de tech, cara, em 3 meses a gente aumentou em 40% a produtividade das nossas entregas e tal. Se a gente pega isso em números, né? Cara, só no nosso piloto, então é tudo tão grande que só o nosso piloto tem 37 times trabalhando, né? 37 squads, esse é o nosso piloto. Só no piloto, 40% de melhoria de performance ali das entregas do time em geral representa 40 milhões de dólares em 3 meses. De dólares. Então, assim, cara, é muito grande o impacto das mudanças que a gente fala. Então, é lindo ver que a gente fala de pequenas mudanças, né? Mudanças incrementais, suaves, vamos mexer pouco, vamos gerar pouco susto nas pessoas, falando num linguajar mais simples, mas com pouquíssimos ajustes, pum, 40 milhões de dólares de benefício. Então, é algo que dá gosto de trabalhar agilidade num cenário assim. Porque, cara, onde que é o limite, né? Qual é o potencial que a gente tem de transformação real na companhia? É gigantesco. E isso, assim, o Luan trouxe uma tangibilização de valor do que gerou no negócio, né, no líquido. Isso aqui eu trouxe só número de tech.
Se eu pego isso e reflito de verdade nas entregas que cada um desses 37 times fizeram, cara, um deles aumentou em 1% a produtividade dos nossos armazéns. Se a gente pega 1% de produtividade de todos os armazéns da Ambev, de verdade eu não fiz essa conta, devia ter feito antes de vir para cá. Mas, cara, os números que a gente está movimentando são gigantescos, assim, e isso é incrível. Para qualquer agilista, eu acho que dá gosto, sabe? A gente bate no peito e fala, ai, que massa, que bom que eu escolhi esse caminho, que a gente realmente consegue trazer um impacto significativo, assim, para a companhia. Muito bacana. É uma coisa fantástica que assim, eu vejo na história da Ambev com agilidade, e que é muito característica da história de vocês, a questão tem muitas empresas tradicionais que se tornaram vencedoras de um jeito tradicional, etc., que quando elas vão para a agilidade, elas vão com o discurso de terra arrasada, né? Então, putz, nada nessa empresa serve mais, o nosso passado é horrível, essa empresa aqui não tem jeito, ela nunca vai se tornar ágil, etc. E a história da Ambev é totalmente diferente, pelo contrário, não, olha, do que a gente tem de narrativas hoje dentro da empresa, do que a gente se orgulha e o que a gente pode maximizar, o que pode nos ajudar aí para o futuro, e o que não serve mais, que a gente vai colocar de fora, e o que a gente tem que trazer de novo, mas muito num processo realmente de continuidade, e não de terra arrasada, não, nossa, a Ambev era horrível, nada prestava, tinha uma cabeça tradicional, então acho que isso não à toa, essa parte da história de vocês, ela não é à toa, não. Ela tem uma conexão muito forte com esses números que o Luan trouxe aí. Legal, isso mesmo. A gente toma muito, eu e a Raquel, como agilistas da companhia, como talvez as cabeças que pensam sobre agilidade, a gente toma muito cuidado, se a gente não abre espaço para que pessoas externas usem desse artifício, assim, tipo, não, tá tudo errado, e a gente sabe a resposta. A gente valoriza muito a história e a gente respeita cada uma das pessoas que construíram essa companhia. Então, esse é o primeiro passo para ganhar empatia. Do tipo, tudo que você fez estava certo. A gente não é que não estava certo. E as decisões que a gente tomou no passado refletiram no momento que elas tinham que refletir. Só que talvez agora a gente precisa reformar elas. Eu tenho falado muito essa palavra, assim, a gente fala muito de transformação. Mas a transformação provoca um radical, assim, do tipo, pode dar bom, pode dar ruim a transformação. Você nunca sabe o resultado dela. Então, tem alguns elementos que a gente fala que é de reformar. O business cycle, metas, eles não vão deixar de existir. A hierarquia, ela não vai deixar de existir. A gente vai reformar ela. A gente vai torná-la mais contemporânea. Mas ela vai existir de alguma maneira para o próprio bom funcionamento do sistema e tudo mais. E a Raquel coloca no lugar correto, que é de iterativa incremental, com pequenas mudanças, mas sempre muito frequente. Então, vamos testando pequenas hipóteses em todos esses lugares da organização. Como mudar a meta, como criar um dashboard que faça sentido para justificar a agilidade, como alterar a hierarquia sem quebrar o desenho organizacional. Então, tudo isso a gente está experimentando. Eu quero aproveitar e puxar um tempinho aqui, puxar algumas perguntas do público que bate muito com algumas coisas que a gente está falando agora. Agora há pouco, a Mirela Vaqueiro mandou uma questão que vai aparecer aqui, que é, vocês, um pouco disso que você falou agora, né, Luan, a gente vai levando isso daqui de pouquinho em pouquinho. Hoje, a agilidade, ela está em quais áreas, né, dentro da Ambev? Está em tudo, né? Tá na garrafa de Stella Artois que chega no supermercado aqui? Como que... Essa é uma boa pergunta. Talvez, se você fizesse uma análise de lupa, você vai... Se a sua lupa, para fazer essa análise, fosse buscando práticas de agilidade, você não vai encontrar ela em todos os lugares. Isso é um fato, a gente preserva contexto. Mas talvez como um espaço de discussão para experimentação, a gente está em larga escala. Então, por exemplo, as cervejarias do Nordeste, elas por algum tempo, elas foram classificadas como underperform. Elas estavam abaixo da escala global de performance. E uma das pessoas da regional decidiu adaptar e pegar os valores da agilidade e levar para dentro da linha de produção. Então, uma das coisas que acontecia muito nas linhas de produção da regional do Nordeste, das cervejarias do Nordeste, que elas paravam, elas eram interrompidas. E aí o modelo prescritivo, o manual, ele diz assim, a linha parou, você aciona o seu supervisor, o supervisor vem, consulta o playbook, ou seja, os guias de regras, toma uma decisão e tenta voltar a operar a linha.
o que ela fez foi, ela decidiu, eu vou criar pequenos ICs e Vs, ou seja, índices de verificação e de controle, que é a maneira com que eles entendem OKRs, por exemplo. E a gente vai usar o modelo de OKRs para experimentar e testar mais cedo e mais rápido soluções para as linhas. E as pessoas, quando a linha tiver uma interrupção, quem vai tomar a decisão vai ser os operadores daquela linha, que vão se reunir, tomar uma decisão para recuperar o estado normal. E é uma ferramenta poderosa, porque toda a máquina no Nordeste tem um flip chart, post-it e caneta. Então, eles decidem a solução, aquela solução é experimentada em pequena escala, se ela recupera o estágio normal, ela volta a performar, e esse conhecimento é incorporado ao manual. Então, a gente está descobrindo que tem muitos lugares que a gente vai poder trabalhar com agilidade, abrindo espaço entre a extrema prescrição e a adaptação, inserindo prática. Então, não está em todos os setores, está em lugares onde mora a complexidade. E, como valores, a gente quer levar para todos os campos. Isso inclui segurança psicológica, inclusão e diversidade, times mais diversos, pessoas mais seguras, um novo sistema de bonificação, de remuneração que seja mais justo e equilibrado. Então, como valores, a gente está levando para todo canto, como Transformation Capability, mas sempre respeitando as práticas que funcionam em cada lugar. E aí eu queria trazer um adendo nessa resposta do Luan. Ele trouxe muito bem o contexto da companhia, e tem algo também que eu percebi que a gente eu aprendi com a Ambev, né? A gente fala muito disso na teoria, mas enxergar isso na prática é legal. Empresas do tamanho da Ambev, é ilusão achar que a gente vai conseguir ter gestão e controle de tudo. Então, quando a gente fala, tem agilidade em todos os setores da empresa, aí com todo o respeito, tá, me fazendo uma brincadeira nessa pergunta, eu não tenho a menor ideia. É impossível a gente saber. É impossível a gente saber o que as pessoas estão fazendo em cada lugar dentro da companhia. O que a gente sim tenta fazer, e aí o Luan, dentro dessa pegada de levar a Agile Transformation para a estrutura da empresa via People, que está sendo um trabalho muito legal, cara, o que a gente faz é falar sobre gerar capability nas nossas pessoas, né? Então, trabalhar na construção do environment que a gente precisa para que toda a companhia consiga praticar agilidade no seu ritmo, à sua maneira, e pedindo ajuda e criar formas de conectar. Então, agora, dentro da Ambev Tech, a gente está com um movimento muito forte, que logo, logo a gente deve expandir para a companhia como um todo, o movimento da criação das comunidades, né? E aí as comunidades por especialização, e aí ter espaços para as pessoas que querem experimentar, poder se ancorar, né? Então, a própria Universidade Ambev, que tem toda que em parceria também aqui com a gente, né? Com a Alura e tudo, a gente tem todos os mecanismos que a gente pode dar para que as pessoas consigam praticar, mas definitivamente está fora do nosso controle saber quem está usando e onde, entendeu? E é legal trazer isso para a gente, enquanto agilista, né? Perceber que, ok, tá tudo bem, não tem problema. Vou rapidinho, Magno, vou aproveitar e trazer, então, para a tela aqui, do Montival, um comentário aqui do Montival, né? Eu trabalho há 9 anos numa fábrica da Ambev aqui na Bahia e realmente houveram muitas mudanças de comportamento e pensamento. Então, daqueles casos que a gente não vê... Tamo junto. Obrigado pela social. Ótimo, obrigada. Pode falar, vamos junto, Montival. O ponto que eu ia acrescentar, que foi muito legal, que foi a nossa primeira experiência, o primeiro trabalho que a gente fez com a Ambev. E ali a gente ia trabalhar com um grupo, né, para formar os times ou squads e tudo mais. E aí, né, o nosso time, né, do nosso lado, o Emerald, todo mundo acostumado com TI, né, ou desenvolvimento de software, alguma coisa, e chegou na hora de formar para a gente ver as especialidades que tinha lá, e era engenheiro químico, e era pessoal de líquido, e pessoal de brand, e a gente olhou, a gente tomou um susto positivo com aquilo, né, que falou, uou, né, bora, aqui vai dar para fazer realmente um super desafio de multidisciplinaridade, e era isso. Então, terminou o pessoal trabalhando, pensando em rótulo novo, pensando, não, mas e se eu colocar água de tanto aqui, se eu fizer tal coisa, né? Animal, assim, conversas fantásticas, assim, totalmente fora da caixinha para o que a gente vê de habitual da agilidade. Legal. Sim, e isso, sabe o que é mais legal? Último complemento para deixar você tocar aí. Cara, a Ambev tem um contexto muito legal de crescimento interno. Então, eu brinco que você entrou na Ambev, você pode ficar lá o resto da vida
seguir crescendo na sua carreira se você quiser, porque ela permite que as pessoas experimentem dentro da companhia outras áreas. Então foi um choque para mim também, Magno, quando eu cheguei na TI. Cara, a quantidade de pessoas de outras profissões que eu encontrei na nossa TI era uma coisa incrível, assim, é impressionante. Engenheiro químico, engenheiro de produção, biólogo, sabe? Eu falei, gente, que massa ter isso como o time agora tech nosso, né? E é muito rico trabalhar com essa diversidade. E a Ambev, né, até onde eu estudei bastante da empresa, em vários cases, até onde eu conheço, ela é muito reconhecida pelo sistema de metas, né, muito forte delas, e métricas e acompanhamentos. Uhum. E o Fabiano Leite fez uma pergunta há pouco, muito interessante também, que acho que bate com o que o Luan comentou há pouco, né? Que ele questionou sobre o time to market, a gente está puxando aqui para a tela, né? Que time to market é um excelente indicador e a dificuldade, né, é medir numa visão de negócios, né? Como que vocês, dentro da Ambev, usam para medir o time to market, né, essa evolução que você contou, né, do time to market? Tem alguém que fica de olho? Qual que é a estrutura, né, para acompanhar essas metas aí dentro? O resultado dos processos de transformação, eles são distintos de acordo com a área, né? Então, por exemplo, dentro de tecnologia, o time to market é software, né? Produtos digitais, novos. Então, a Raquel monitora, mede e avalia os impactos do time to market lá dentro. Na companhia, assim, do portfólio como um todo, como negócio, o time to market para a gente é desenvolvimento de novos produtos e novos líquidos. Então, é a velocidade com que a gente impacta o mercado com a entrada de um novo SKU, então com um novo produto. Esse impacto de SKU, a gente pode avaliar ele, em geral, de duas perspectivas. Então, a aceleração do time to market é para potencializar crescimento de share, ou seja, assumir papel de liderança em alguma família ou de algum competidor que a gente esteja disputando o mercado. Então, dentro das crafts, dentro das premiums ou dentro da família Lager. Então, dentro desse lugar. E time to market também para a gente tentar acelerar o desenvolvimento de produtos de saudabilidade. Então, hoje existe o próprio questionamento, o Brito, que é o nosso CEO global, ele fala muito disso, que a gente precisa estar na mesa discutindo o futuro do mundo da cerveja e não ser parte do cardápio. Então, a gente precisa discutir qual é o futuro do entretenimento através de líquido e se ele é mais alcoolizado ou menos alcoolizado. Então, tem toda uma descoberta de novos produtos de saudabilidade. Desculpa, minha filha está tocando o terror com os balões dela. Então, tem esse espaço de descoberta do time to market. Então, as duas perspectivas são essas: a velocidade de aceleração de share e crescimento de top line, que é receita. Então, o time to market, para a gente mais enxuto, ele acelera, na nossa perspectiva, geração de receita líquida e ganhar fatias de mercado que a gente está tentando buscar. Boa. E dentro de tech, né? O nosso time to market, claro, está muito relacionado ao desenvolvimento dos nossos produtos de tecnologia, mas muito associado ao valor que a gente consegue gerar através desses produtos. E aí, cara, não vou mentir, eu gosto de ser bem realista. É lindo a gente ficar contando só as coisas boas, né? Mas eu acho que é legal a gente trazer também a realidade. Realidade é que a gente vem numa crescente de evolução para a medição de time to market. Muito fácil, vou refrasear, muito mais fácil medir no desenvolvimento de software em termos de entrega, mas muito mais desafiante medir em termos de entrega de valor, né? Então, medir o valor que a gente está gerando através das melhorias, incrementos nos nossos produtos, ainda é algo que a gente está experimentando e descobrindo. Então, talvez, né, quando o Luan fala dos líquidos, claro que o time to market é maior, porque a gente está falando de uma produção física, mas ele é tangível, né? Em um certo aspecto é mais fácil a gente perceber e medir o impacto dele no mercado. E no caso de produtos, e principalmente que muitos dos nossos produtos, o público é interno, então a gente tem, claro, produtos que vai atender os nossos consumidores, o bar, mas a gente tem muitos produtos que vão atender a cervejaria, que vão atender os nossos CDDs, e aí a gente ainda vem experimentando modelos, a gente não achou nenhum frame pronto de medição no mercado que adere 100% à nossa realidade,
e a gente está adaptando. E aí ele fez uma pergunta da visão de negócio, né? Cara, eu sinto que algo positivo que a gente fez foi uma governança forte em cima disso. Então, a gente trouxe como indicador institucional da companhia a importância de time to market, e queira ou não, isso dá um drive em todo mundo. Então, todo mundo começou a falar sobre, a se movimentar a estudar, e isso ajudou muito a evoluir para que o nosso TTM deixasse de ter uma visão muito focada, conseguimos entregar, para evoluir para uma visão onde conseguimos gerar impacto através da tecnologia, né, com essa medição mais sutil. Acho que é legal trazer para a mesa que não é um mundo cor-de-rosa, está sendo um mundo que está um pouco cinza nesse momento. Estamos dando pinceladinhas de cores para ver se pega, mas é uma crescente, realmente, de evolução. Olhando para o passado, talvez isso tenha sido a maior descoberta dessa jornada. Assim, quando a gente talvez falou de agilidade na companhia pela primeira vez, a primeira impressão dos VPs da companhia deve ter sido, ótimo. Reúne a galera numa sala, dá uns post-its, contrata uns agilistas, meia colorida e vamos embora, é isso mesmo, e todo mundo vai ser ágil. E aí a gente vai rodando a agilidade e vai descobrindo que o problema é mudar a estrutura organizacional, e aí os problemas começam a aparecer. O sistema de metas não funciona, porque ele é individual e não é colaborativo, o business cycle ele é definido anualmente, e aí você não tem inspeção e adaptação ao longo do caminho. Então, quando a gente começou a rodar a agilidade, foi que a caixa de Pandora se abre, assim, e aí os problemas mais graves surgem. Esse é um ponto fantástico aqui, porque assim, mesmo com todos esse território nebuloso que a Raquel trouxe, e que não é exclusividade da Ambev, porque todo mundo que está num processo de agilidade séria, evolutiva, contínua e tal, igual a gente está conversando aqui, sabe que o território é nebuloso, são muitos desafios, são muitas cicatrizes no corpo para mostrar. Mas mesmo com isso, né, se a gente olha para os resultados aí, os números, alguns dos números que vocês trouxeram, é fabuloso perceber que mesmo com todas essas dificuldades e com o porte de uma empresa, você já consegue ali em 2 anos fazer o link que o Luan fez ali de resultados, sabe, totalmente tangíveis para a organização, que direto ou indiretamente estão relacionados com o movimento de agilidade para inovação que está sendo feito. Eu gosto muito de um líquido, assim, se vocês gostam de Brahma duplo malte, ela é um exemplo de produto produzido baseado em agilidade. Então, ela é um belo SKU gerado a partir desses resultados que eu comentei. A Brahma duplo malte, né, Luan? Você vai olhar a especificação técnica, tem lá, né? Tem Scrum. 50 ml de Scrum. Legal. Muito legal. E, gente, eu queria explorar um tema aqui com vocês, que vocês, então, fizeram esse processo em 2 anos, estavam se adaptando, as coisas estavam fluindo, talvez não tão cor-de-rosa como a Raquel falou, mas com tons de cinza, alguns tons de rosa e tudo mais. Isso. E, de repente, a gente chega ali em março, vem uma pandemia, e vocês que estavam se acostumando a trabalhar de uma forma, de repente tudo vira de ponta cabeça, as coisas mudam, processos precisam mudar, cerimônias, coisas que vocês faziam deixam de fazer sentido, outras precisam começar a existir para fazer sentido, eu imagino. Quais foram os desafios, os perrengues e os aprendizados que vocês passaram agora tendo que trabalhar remoto também aí dentro da Ambev? Boa. Cara, em tech, essa é a nossa praia, né? Então, eu sinto que foi o cenário mais fácil de adaptação para a companhia, porque a gente já tinha pessoas trabalhando remoto, parte do nosso tempo a gente já trabalhava remoto, então foi mais fácil adaptar. Naturalmente, estava comentando em outro momento com o Magno, gerou adaptação com relação a esses momentos sociais que antes a gente tinha. Queira ou não, a gente encontrava com alguém no café, a gente tomava um café, descontraía e já resolvia um pepininho, né? E agora tudo virou reunião, então existe sim uma sobrecarga, um sentimento de sobrecarga de reuniões, porque tudo a gente resolve com reuniões, mas ao mesmo tempo a gente não caiu em produtividade. Durante a pandemia a gente cresceu pelo menos 20% em produtividade dentro de tech, né? Falando especificamente dos times de tech. E aí, cara, hoje, aí a gente fez uma pesquisa recentemente, deve ter um mês mais ou menos essa pesquisa,
e ninguém quer voltar para o escritório em tech, tá todo mundo adaptado, feliz. Eu brinco que eu estou trabalhando aqui do sítio, um lugar verde, gostoso, eu adoro ficar no meio do mato. Então, eu sinto que funcionou muito bem. E para o campo, o que eu vejo que é mais incrível na Ambev, cara, por maior que nós sejamos e por mais pesado que possam parecer esses processos industriais, a nossa velocidade, a nossa capacidade de adaptação é incrível. Então, eu brinco que pode chover canivete, mas a linha não pode parar, né? A produção não pode parar. Então, o nosso campo se adaptou, sei lá, o Luan pode me ajudar a falar, acho que em menos de uma semana, todas as rotinas que a gente tinha, né, muitas delas presenciais, estavam absolutamente estruturadas, remotas. E eu vejo que isso é muito legado da nossa cultura de processos, então, falando enquanto indústria mesmo, né, a gente tem um legado, uma carga de processos grande no campo. E só que, ao mesmo tempo que é uma carga de processo grande, o nosso campo é absolutamente disciplinado. Então, o nosso time de operações, eles não atrasam para uma matinal, sabe? Eles não faltam nas etapas do processo porque eles reconhecem o valor do processo. E aí a gente está falando de um processo industrial. Então, foi muito legal perceber a capacidade das nossas pessoas mesmo de se ajustarem. E aí a gente vê onde que o mindset está mais forte do que o método ou a prática em si. Né? Porque a gente adapta o como muito fácil, mas a gente mantém a essência daquilo que a gente precisa, assim, isso é bem legal. Bacana. Bom, e uma pergunta interessante é sobre, a gente acompanhou ali no início da pandemia, né, ou algum tempo depois, a questão da produção do álcool em gel para hospitais, né, no início da quarentena e tal, o que isso aí tem a ver com a agilidade da empresa, né? Então, essa é uma pergunta do Edmilson aí, do nosso time lá da Emerald, quanto que isso está relacionado à agilidade da empresa. Eu gosto muito de pensar a agilidade como um motor de transformação e de reforma, né, para ser coerente, mas principalmente de humanização, assim. A companhia, ela está numa jornada de deixar de lidar única e exclusivamente na perspectiva apenas da tomada fria de decisão a partir dos números, para ser uma companhia cada vez mais humanizada e de valorizar o capital humano. Então, as mudanças de comportamento, a introdução da segurança psicológica, e eu acho que isso ficou muito evidente agora na pandemia. A produção de álcool em gel, e aí usando a agilidade como maneira de produzir, de novo, assim, se a gente colocasse a lupa, talvez a gente não encontraria um Scrum lá, mas a gente vai encontrar a habilidade dos gestores de tomarem decisões muito rápidas. Então, se a gente tivesse que resumir o que significou agilidade para essa resposta à pandemia, foi de ciclos de tomada de decisões cada vez mais enxutos, e com muito alinhamento e alta autonomia das equipes. E assim, para não deixar de fazer o jabá, mas a gente não fez só os álcools em gel, né? A gente fez máscara, fez hospital em São Paulo, fez álcool em gel, fez face shield, e vai fazer a maior fábrica a fábrica de vacinas mais rápidas da história, no Rio de Janeiro, para produzir 100 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida em parceria com a Fiocruz da Oxford. Então, logo em seguida que ela estiver validada, vai ser uma cervejaria Ambev, uma fábrica Ambev, que vai produzir as vacinas que vão ser distribuídas no Brasil. Não, e sobre isso, gente, eu queria fazer um adendo, um complemento, porque eu arrepio de falar disso. Eu estava dando um treinamento interno na companhia sobre mindset ágil e eu encerrei com isso, porque para mim isso representa, sim, a agilidade como um motor de transformação, igual o Luan falou, eu acho que eu dou muito crédito a essa cultura de agilidade que a gente vem promovendo como mindset, mas muito ao perfil das nossas pessoas. Então, cara, a Ambev, ela tem algo que eu acho incrível e eu tenho muito orgulho de falar, e eu fiquei muito encantada quando eu entrei na companhia. Eu sou nova de companhia, né? Eu tenho 10 meses de companhia. Mas, cara, o nosso time, ele não tem medo de pensar grande e de realizar coisas grandes. Então, quando a gente falou de produzir álcool em gel, a gente virou uma cervejaria, né? Então, uma fábrica que produzia cerveja para a produção de álcool em gel em 6 dias.
Em 6 dias. É de arrepiar. E isso aconteceu, não foi porque, assim, trocentas pessoas da empresa, o board estratégico chegou e falou que a gente tinha que fazer. Por causa de uma pessoa que deu a ideia e decidiu, e aí na Ambev tem uma coisa também, né? É legal isso, pensa grande, mas é assim, você deu a ideia, agora você assume, você é o dono dela e faz acontecer. Então, uma pessoa que deu a ideia em um contexto, né, de gestão, onde a gente está muito acostumado a abraçar coisas grandes, cara, sensacional, toca, vou conseguir a grana, em 2 dias a grana estava ali, e a gente tocou o barco. E assim, a gente vira uma fábrica em 6 dias para álcool gel, com método ou sem método. Constrói um hospital de campanha em 40 dias, com método ou sem método, mas certamente com pessoas que estão muito dispostas a assumir, bater no peito e tocar o negócio. E a nossa querida colaboradora, né, que estava tocando esse projeto do hospital, cara, ela ia para a obra. E a gente tem várias fotinhas dela lá com capacete e tal, sabe? Então, cara, isso para mim é mais do que qualquer frame, isso é ser ágil. Você treinou ela, Magno. Você treinou ela. Foi. Depois eu te falo quem é, mas você treinou ela. Legal, boa. Ô, Raquel, e é muito bacana esse ponto que você trouxe, porque a gente entra aí e até pegando uma pergunta que teve anterior, que é quase como o paradoxo da agilidade, né? Porque, assim, quando alguém perguntou ali qual é a maior dificuldade para mudar uma organização do tamanho da Ambev, tarará, aí, inevitavelmente, você trouxe o fator pessoas, né? Então, porque as pessoas, porque tarará. E é um grande paradoxo, porque assim. E o que é mais incrível, as pessoas. As pessoas, né? Exatamente. Né? O que é mais difícil numa transformação ágil? As pessoas. Né? E o que mais pode ajudar a transformação a fazer dar certo? As pessoas. Né? Então é muito bonito isso. É muito, e é muito real, né, gente? Então, por isso que cada vez mais, quando a gente fala de agilidade, eu tenho uma vontade secreta de entrar nessa área do mercado, mas daí eu tenho uma preguicinha também, que é falar, meu Deus, estou cansada de tentar abrir frentes, mas que a gente fala cada vez mais de soft skill, né? Então, eu tenho uma carreira secreta, né? Enquanto eu tô de óculos, sou agilista, quando eu tiro óculos, eu sou terapeuta, e eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2007, e, cara, não tem jeito da gente falar de agilidade se a gente não falar de desenvolvimento de pessoas, se a gente não falar de segurança, de como desenvolver um espaço de segurança psicológica, como deixar uma pessoa segura, como pegar o medo que ela tem e ajudar ela a transcender esse medo para você liberar, né? Eu brinco que o medo bloqueia a energia, para você liberar a energia e ter o potencial dessa pessoa à disposição para a transformação. Então, eu sinto que quando a gente fala da liderança, empoderar e tal, e eu olho para esses exemplos da produção gel, da construção do hospital, imagina que foda, no meio de uma pandemia, você, uma pessoa qualquer, dá uma ideia no seu contexto, então você é uma pessoa de supply, que está ali vivendo o contexto industrial, fala, caraca, gente, mas se a gente fizesse isso, a gente podia produzir álcool em gel, e de repente os seus gestores, a sua liderança ali fala, que sensacional, vamos fazer, toma aqui X milhões, faz acontecer. Putz, é muito insano, assim, de legal, né, é muito incrível, assim, esse empoderamento pessoal através do despertar o potencial das pessoas, isso eu acho que é o que mais me encanta. E tem um ponto do que você falou, Raquel, muito bom, e até puxando de conversas anteriores, né, que a gente teve com a conversa da Magalu, do terapeuta, né, a Roberta, que participou aqui com a gente na segunda-feira, e hoje cuida lá de boa parte de transformação ágil dentro do Magalu, a formação da Roberta é psicologia, ela é psicóloga, ela é terapeuta, né, e eu acho muito legal que hoje a gente vem falando isso muito forte na Lura mais recentemente, mas sempre foi muito discutido aqui internamente da questão das carreiras, a gente está falando de líquido, né? As carreiras serem líquidas, né? Há muitos anos atrás, a pessoa que se formava em psicologia, ela pensava em abrir um consultório. Hoje ela vai trabalhar com transformação ágil
dentro da Ambev, sabe, num contexto super tecnológico ou de fábrica ali, de produção. E isso é muito legal, né, da gente ver acontecer. Essa transformação que começa a acontecer nas carreiras, não é mais aquele negocinho tão engessado quanto era alguns anos atrás. E no próprio departamento de tecnologia, né? Antes era proibido falar de desenvolvimento humano na TI. Ah, não vem você com esse papinho de autoajuda, né? E era insano, assim, não casava. Por isso que eram carreiras secretas. Hoje, não só as carreiras se transformaram, né? As empresas e, com isso, os próprios departamentos vão se transformando, né? E alguns se dissolvendo, assim, eu brinco que as identidades estão se dissolvendo, não as pessoas, as identidades, né? E a gente tem que se reencontrar nesse espaço. E uma pergunta aqui, né, aproveitando esse gancho, né, a pergunta do Cláudio Pelizari, que ele mandou há pouco, né? Essa acho que é diretamente para você, Raquel. O que um profissional precisa ter de habilidades para entrar numa equipe de agilidade da Ambev Tech? Então, o que eu preciso saber? Eu já vou fazer meu jabá, porque eu estou com várias vagas abertas, de agilistas. Gente, mas se eu pudesse dizer em uma palavra, esse profissional tem que ser 2 palavras: apaixonado e incansável, eu diria. Porque é lindo falar de tudo que a gente está fazendo na Ambev, mas o Ale está acompanhando aí a minha jornada um pouquinho, né, com a Emerge, que tem nos apoiado, e ele sabe que eu já chorei minhas pitangas com ele algumas vezes. É muito desafiante, não é fácil. E, cara, tem que ter isso, tem que ter uma paixão sustentável, né, uma paixão que seja tão inerente sua por querer transformar e ajudar as organizações a se transformarem. Então, isso tem que ser maior do que você e maior do que os nossos desafios, porque é isso que vai sustentar a nossa atuação no dia a dia. E aí vai ter dias que a gente vai querer jogar toalha, e nesse dia a gente pega o telefone, liga pro Luan, liga pro Ale, chora as pitangas, ele fala, calma, não, vamos tomar uma cerveja, não, calma, aguenta, vamos mais um dia, né? Aí depois a gente inverte os papéis, porque é só um time forte, coeso, que tem... Eu brinco que a Ambev Tech está nascendo, né? Com esses novos steps do M&A. E ela vai ser aquilo que a gente construir. Então, se a gente se deixar vencer pelo cansaço ali do dia a dia, cara, ela vai ser o cansaço do dia a dia. Mas se a gente for essa força motriz que fica ali ferrinho de dentista, cara, o Luan, o que o Luan foi de ferrinho de dentista quando ele estava sozinho nessa companhia? Meu Deus do céu, eu honro muito o trabalho que ele fez, porque ele abriu o mato com facão sozinho, assim. E então né, eu brinco que é isso. Conhecimento de agilidade é importante? Sim. Experiência para lidar de preferência com mais times, né? Se você teve experiência em um time é uma coisa, mas se você teve experiência em mais times, te leva para uma preparação maior para o desafio. Mas isso tudo é secundário perto do perfil que a gente precisa, assim, sabe? De realmente agentes de transformação. E muito focado em pessoas, em cuidar e ajudar as pessoas, acho que é isso. Agente de transformação ou de reforma, como o Luan trouxe. Exato, o Luan é o cara das palavras corretas, reforma. E que agente de transformação ou de reforma que fica esperando encontrar um ambiente perfeito para ser ágil, não é verdadeiramente um agente de transformação ou de reforma, né, Raquel? Então, né? Eu quero ser esse agente... Eu tenho que estar ciente que é um ambiente ali que vai exigir muito, que vai ser difícil, que tem o fator positivo das pessoas e negativo das pessoas, e tudo isso que a gente conversou aqui. Exato, é bem isso. O Luan também, que está em People, né, Luan? Se quiser complementar, acho que você tem uma visão bem legal. Eu acho que dos aspectos, assim, como pessoa ambeviana, o que a gente vem buscando cada vez mais é alguém tolerante à falha, capaz de trabalhar em espaços de colaboração, aberto a trabalhar com hipótese, principalmente, que saiba se comunicar de uma maneira muito consistente, muito clara. Então, eu acho que está muito ligado nesse espaço dos soft skills, assim, trabalhar com criatividade, principalmente, ser apaixonado por problemas complexos e buscar fazer reframe cada vez mais rápido deles. Eu acho que são habilidades que a gente está buscando na Ambev
seja para a Ambev Tech, seja para a Draftline, seja para as Ventures, seja para cervejarias, qualquer espaço a gente vai buscar pessoas cada vez mais adaptadas ao ambiente líquido. Não à toa, dentro de People, o lema agora é Build a Liquid Workforce. A gente gosta de inglês, né? Vai saber por quê. Mas é criar uma força de trabalho cada vez mais líquida, né? Capaz de se adaptar e ser mais antifrágil, principalmente. Fantástico. E acho que de quebra você respondeu também uma pergunta recente aqui da Gabriela Marques, né? Que é o que vocês orientam, né? Vai aparecer aqui, né? Para a pessoa, para ela transitar para agilidade, né? Quais as habilidades, e aí, de certa forma, vocês acabaram tocando aí em vários desses temas. Luan, Raquel, que fantástica conversa. Muito, muito obrigado, viu, pela atenção, carinho de vocês aqui, a profundidade nas respostas, a história muito rica que a Ambev tem. Magno, o que você leva de aprendizado aí? Você que também tá bem perto aí do pessoal, o que você considera aí de aprendizado aí com a Ambev? Eu acho que o Luan e a Raquel, eles trouxeram pontos aqui que são essenciais para a aprendizagem de agilidade organizacional de todo mundo que está assistindo. Um é não esquecer a conexão com o negócio, né? Então a agilidade tem que estar conectada ao negócio, tem que estar gerando valor. A questão da agilidade como um verbo, né? Não olhar para o legado como uma carga negativa, e sim se orgulhar do legado e simplesmente pegar aí o termo do Luan, a reforma, né? Então, acho que foram pontos muito, muito legais. Eu agradeço imensamente vocês dois de terem trazido essas histórias riquíssimas aqui hoje, e de uma empresa que tem toda a brasilidade, né, já falada aqui, que nos faz orgulhar de ter a maior cervejaria do mundo, tendo ali a sua origem no Brasil. Muito obrigado do fundo do coração aí para vocês dois. Obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, obrigada pelo convite, conta com a gente. Quem quiser saber mais do nosso contexto, é só entrar em contato, bater o gancho aí para eu e o Luan, a gente vai adorar tomar uma cerveja e contar mais causos, que a gente tem vários, né? Foi muito bom, gente. Pode falar, Luan, pode falar. Não, é isso, assim, e bebam com moderação, só isso. Estamos nessa. E eu adoro quando os nossos convidados abrem a porta, né, para o nosso público procurar, bater papo. E a Raquel falou, né, a gente está procurando gente aqui para Ambev Tech e tudo mais. Então, pessoal, fiquem à vontade. A Raquel abriu a porta, né? Então fiquem à vontade, adiciona a Raquel Maia lá no LinkedIn, procura lá Raquel Maia Ambev, ou no site mesmo aqui da nossa imersão, né? Tá lá o LinkedIn da Raquel, tá lá o LinkedIn do Luan, então adicionem eles, troquem ideias, troquem figurinhas. E eu queria, para nesse encerramento aqui, deixar alguns convites e um anúncio bastante especial aí também para você que está assistindo aqui, acompanhando a gente. O primeiro convite é essa conversa que foi muito bacana, né, com a Raquel e com o Luan, né, compartilha com a gente, compartilha no LinkedIn, posta lá no LinkedIn, marca a Raquel, marca o Luan, marca o Magno, marca eu, contando um pouquinho de como foi esse seu aprendizado, o que você levou, né, de aprendizado aqui nessa conversa que a gente teve hoje, né? E o convite que eu queria deixar aqui para você é para você conhecer, né, a Alura para empresas, né? Então você que está passando, né, por esse momento de capacitação, capacitando as suas equipes, a gente faz um trabalho também junto com o pessoal da HBCs ali e da Ambev Tech. Então você que está na sua empresa e está passando por esse momento de transformação ágil, transformação digital, quer entender o que é esse negócio de squads, preparar seu time para esse momento, né, e capacitar. Conhece aqui a página, né, da Alura Empresas, aqui nesse link que está aqui para vocês, e o anúncio especial, né, hoje, nesse exato dia, a gente está inaugurando, né, lançando a nossa página nova para empresas, então tem uma mensagem nova, bem bacana, bem legal, que o nosso time de tech, usando agilidade também, construiu isso daí, fez o release aí hoje aí com a gente. E Magno, tem um convite também aí para o pessoal? Convite para todo mundo. Visitem lá o nosso site da emerge.com.br. Lá a gente tem um livreto sobre Business Agility e o jeito com que nós enxergamos agilidade, sempre olhando muito para contexto. Vai lá, faz o download e qualquer coisa é só chamar a gente para uma conversa.
E um agradecimento especial aqui no fim para o James, né, nesse Dia Internacional do Intérprete, e para a filha do Luan, que também é o aniversário da filha do Luan. Ela estava ali impaciente, papai já acabou, papai já acabou, avisa ela que acabou, ela pode abrir, não, ela não pode abrir a cerveja, mas que você já vai poder aí comemorar e tudo mais. Gente, suco do bem para ela é suco do bem. Ah, tá bom. Opa. Gente, para você que participou aqui com a gente dessa nossa conversa, dessa nossa live, mandou os comentários, prestigiou aqui, muito boa noite para você. Foi um prazer ter compartilhado aqui esse pedacinho dessa noite, essa conversa super rica com vocês. E amanhã tem mais. Amanhã a gente recebe o pessoal da TOTUS, e a TOTUS também tem uma história muito legal de agilidade, toca um pouco nesses desafios que a Raquel falou, de M&A, aquisições e clashes de cultura, e a gente vai explorar um pouquinho desses temas aqui com a TOTUS. Então, espero ver vocês aqui amanhã. Muito boa noite. Como eu aprendi agora com o Luan, beba com moderação, mas já pode beber.